Graça e paz, Igreja do Senhor, graça e paz, povo de Deus. O pastor está aqui neste sábado, dia 30 de maio de 2020, para trazer uma reflexão para a liderança. Por isso, desde já, se você puder, estiver acessível a você, a sua Bíblia, seu caderno, sua caneta, nós vamos compartilhar alguns versículos e uma breve meditação sobre a palavra de Deus voltado para o ministério cristão. Amém? Bom, nós vamos dar início abrindo a nossa Bíblia no Evangelho segundo João, capítulo de número 12, versículo de número 26. Evangelho segundo João, capítulo de número 12, verso 26, que diz assim: quem me serve precisa seguir-me, e onde estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. Aquele que serve ao Filho de Deus é honrado pelo Pai. Outro texto, Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 26, dos versos 6 ao verso 13. Evangelho segundo Mateus, capítulo 26, do verso 6 ao verso 13, que diz assim: estando Jesus em Betânia, na casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um frasco de alabastro, contendo um perfume muito caro. Ela o derramou sobre a cabeça de Jesus. Quando ele se encontrava reclinado à mesa, os discípulos, ao verem isso, ficaram indignados e perguntaram: por que este desperdício? Este perfume poderia ser vendido por um alto preço e o dinheiro dado aos pobres. Percebendo isso, Jesus lhe disse: por que vocês estão perturbando essa mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo, pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Quando derramou este perfume sobre o meu corpo, ela o fez a fim de me preparar para o sepultamento. Eu lhes asseguro que em qualquer lugar do mundo inteiro, onde este evangelho for anunciado, também o que ela fez será contado em sua memória. Lembrando que, segundo a história, o vaso com alabastro, ele era aproximadamente no valor de 30 denários, a moeda da época. 30 denários correspondia aproximadamente o salário de um ano de trabalhadores naquela época. Bom, nós vamos falar sobre humildade e serviço. Humildade e serviço. São duas características de maior importância para o ministério cristão. A humildade e o serviço são as duas características de maior importância para o ministério cristão. A humildade, ela acompanha o serviço. E ambas levam o ministro cristão a um status de nobreza no reino de Deus. Tanto a humildade quanto o serviço levam o ministro cristão a um status de nobreza no reino de Deus. A humildade é uma característica das pessoas
que sabem assumir as suas responsabilidades sem arrogância, sem prepotência ou soberba. Eu vou repetir para você. A humildade é uma característica das pessoas que sabem assumir as suas responsabilidades sem arrogância, sem prepotência e sem arrogância. A humildade não tem nenhuma relação com a condição, mas sim com os valores. A humildade, ela não tem nenhuma relação com a condição financeira, com a condição social, com a posição espiritual, com a posição ministerial, com a condição profissional. A humildade não tem nenhum vínculo com a condição da pessoa, mas está fortemente vinculada aos valores que esta pessoa carrega consigo. Você pode ver que tem pessoas de uma classe social inferior que moram em lugares simples, que são pessoas humildes. Enquanto tem pessoas de uma classe social ou profissional ou até mesmo econômica muito elevada e são pessoas altamente arrogantes. Ou nós podemos inverter este quadro. Pessoas que moram em lugares extremamente simples, pessoas que são desprivilegiadas financeiramente e são altamente orgulhosas ou arrogantes, enquanto pessoas que estão em uma posição até mesmo ministerialmente ou profissionalmente muito elevadas e são pessoas simples, humildes de coração. Ou seja, a humildade ela não tem nenhum vínculo com a condição, mas está fortemente ligada aos valores que esta pessoa carrega. Nós vamos abrir em mais um texto, acompanhe conosco na Bíblia Sagrada. 1 Pedro, capítulo 5, 1 Pedro, capítulo 5, versos 5 e verso 6. 1 Pedro, capítulo de número 5, versos 5 e verso 6, que diz assim: da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos, sejam todos humildes, uns para com os outros, porque Deus resiste aos soberbos, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Humildade é uma das maiores e mais importantes características para o ministério cristão. Nós vamos agora para a segunda característica de maior importância para o ministério cristão, que é o serviço. O serviço, ele não é apenas uma das características mais importantes, é a principal. A principal característica do ministério cristão é o serviço. A principal característica do ministério cristão é o serviço. Existem dois requisitos básicos para se prestar um serviço ao reino de Deus. Aqui, trazendo para o reino visível de Deus, que é a sua igreja, a igreja local onde você congrega. Existem dois requisitos básicos para se prestar um serviço ao reino visível de Deus. São eles: a disposição e a comunhão. A disposição e a comunhão. Primeiro nós vamos
falar um pouco sobre disposição. Disposição no serviço cristão. Geralmente nós temos uma grande disposição quando se trata de um serviço pessoal, ou do lar, ou profissional, quanto ao ministério cristão, sem uma disposição, sem um desprendimento, sem uma dedicação, nós vamos falhar. Para se cumprir o ministério cristão, nós temos que ter disposição. Ou seja, se você for analisar o chamado ministerial dos profetas do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, você vai ver que todos eles, ou a maioria deles, quando foram chamados ao ministério para servir no ministério cristão, eles estavam ocupados. Eles tinham um ofício, eles tinham uma profissão. Amós, quando receberam o seu chamado, ele era vaqueiro, era a sua profissão. Trazendo para o Novo Testamento, você vai ver os discípulos, Pedro, Tiago, João, André, pescadores, estavam no ato do seu serviço prestado, o seu serviço pessoal. Ou seja, disposição, seja para as tarefas aparentemente menos importantes no templo ou de maior relevância na igreja, embora todo ministério cristão servido na igreja seja de suma importância. Disposição. Para isso nós vamos abrir em mais um texto, por gentileza me acompanhe. Provérbios. Provérbios, capítulo de número 6. Provérbios, capítulo de número 6, do verso 6 ao 9, que diz assim: observe a formiga, preguiçoso, reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem nem chefe, nem supervisor, nem governante, e ainda assim armazena as suas provisões no verão. E na época da colheita, ajunta o seu alimento. Até quando você vai ficar deitado, preguiçoso? Quando se levantará do seu sono? 2 requisitos básicos para se prestar um serviço ao reino de Deus. Disposição é o primeiro requisito. Por isso, tudo que te vier à mão a fazer, faça com todas as suas forças, como para o Senhor e não para os homens. Faça com disposição, com desprendimento, com dedicação. Porque todo serviço prestado ao reino de Deus será recompensado, seja aqui ou na eternidade. Segundo requisito básico para se prestar um serviço ao reino de Deus: comunhão. Comunhão. Nós só estaremos prestando um serviço ao Senhor da igreja, que é Cristo, se tivermos comunhão com Ele. Do contrário, nós poderemos estar entrando em Apocalipse de João capítulo 2, na primeira carta direcionada à igreja local que estava na cidade de Éfeso, aonde o serviço estava sendo prestado, mas a igreja havia deixado o primeiro amor e por isso foi cobrada por Cristo. Antes do serviço, Deus quer o nosso coração. Não deixe que a sua vida pessoal ou ministerial te afaste da comunhão com o Senhor. Antes do trabalho,
Deus quer o nosso coração. Nós vamos abrir em mais um texto que está no Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 7, versículos 22 e versículo 23. Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 7. Acompanhe conosco aí na Bíblia, por gentileza. Evangelho segundo Mateus, capítulo 7, versículos 22 e 23, que diz assim: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente naquele dia: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Servos de Cristo, ministros do Evangelho, antes das obras, nós temos que apresentar ao Senhor o nosso coração. Esses são os dois requisitos básicos para prestarmos um serviço ao reino de Deus: disposição e comunhão. Disposição para colocar a mão na massa e estarmos disponíveis para toda boa obra ou para aquilo que nos foi confiado a fazer. E comunhão com o Senhor da seara que nos chamou. Bom, igreja não tem palco, igreja tem altar. No palco se tem performance, no altar se tem sacrifício. Igreja não tem show, igreja se tem culto. No show tem exibição, no culto se tem rendição. Igreja não tem estrela, na igreja se tem servos. Estrela aparece, servos obedecem. Na igreja não se tem fãs, tem discípulos. Fãs aplaudem e bajulam, discípulos aprendem e seguem. Na igreja não se tem artistas, se tem ministros. Artistas atuam, ministros servem. Na igreja não se tem plateia, se tem adoradores. A plateia assiste, adoradores entregam-se. Fica aqui a nossa meditação para a liderança cristã, a liderança da igreja. Que Deus te abençoe. E você que é obreiro local, na comunidade apostólica Avivar, fique ligado no segundo vídeo. Nós vamos ter uma reunião com os líderes de departamento. Que Deus te abençoe e fique em paz.